se o endereço IP ele pode ser expresso na forma binária e na forma decimal, a gente precisa saber converter entre esses dois formatos. Você sabe fazer a conversão entre o formato decimal para o binário? Vem comigo que eu te explico. Bom, pessoal, para a gente fazer a conversão de um endereço IP que está no formato decimal para binário, eu trouxe esse exemplo para vocês. Aqui a gente tem alguns números que estão em decimal, por exemplo, 171, 17, 0, 85, 204, 255. A gente vai transformar cada um desses números para binário. Então imagine que esses números que estão no formato decimal fazem parte de um endereço IPv4. Como é que a gente transforma o endereço, o número 171, para binário, representá-lo em zeros e uns? Então, pessoal, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. 171 é maior ou igual ao maior número da pré-representação de um octeto? Então, a primeira coisa é a gente colocar, né, o formato aqui, os 8 tracinhos, e embaixo a gente vai colocar o número 1, número 2, 4, e duplicando, como a gente comentou na aula passada. Então, a gente faz a pergunta: o número que eu quero transformar, que está em decimal para o binário, ele é maior que o maior número que está aqui, que é o 128? Se ele for, quer dizer que eu posso usar o 128 para chegar no 171. Então, eu coloco o número 1 aqui em cima do 128 e faço a seguinte conta: 171 menos 128. Sobram 43. A partir de agora, a gente usa o 43 para fazer a mesma análise. E eu vou da esquerda para a direita, igual a seta reproduz aqui embaixo, nessa escala que a gente fez aqui em cima. Então agora eu comparo o 43 com o 64. 43 é maior ou igual a 64? Professor, 43 é menor que 64, isso aqui é falso. Então, se isso aqui é falso, eu coloco o 0 em cima do 64 e passo para o próximo número. 43 é maior ou igual ao 32? 43 é maior ou igual a 32, isso é verdadeiro. Então, se isso é verdadeiro, eu posso usar o 32 para chegar no 43. Então, eu coloco o número 1 em cima do 32 e faço a conta. 43 menos 32, que sobram 11. 11 é maior ou igual a 16, o próximo número aqui. Professor, 16 é maior que 11, né? Maior que 11. Então, isso aqui é uma expressão falsa. Então, não posso usar o 16, coloco o 0 em cima. Não acontece a mesma coisa com o 8, porque o 11 é maior que o 8. Então, se o 11 é maior que o 8, a gente coloca um 1 em cima do 8 e a gente usa o 8 para chegar no 11, né? Vamos dizer assim. Tira 8 de 11 e a gente chega no 3. 3 é maior que 4, a gente não pode usar o 4, vai passar. Então, a gente coloca o 0 aqui em cima do 4 e passa para o próximo número da nossa escala. 3 é maior ou igual a 2? Sim, 3 é maior ou igual a 2. Eu coloco 1 em cima do 2, tiro 3, tiro 2, que eu acabei de usar, sobra 1. E aí eu faço a última pergunta. 1 é maior ou igual a 1, esse 1 aqui de baixo? 1 é igual a 1. Então eu posso usar 1 para chegar no 1. Então a gente coloca o bit 1 aqui em cima e tira do 1 menos 1, fica no 0. Quando a gente chega no 0, pessoal, a gente converteu o número como um todo. Então o número 171 em binário é essa quantidade de bits aqui, esses 8 bits nessa sequência. Então 171 que está no formato decimal para binário é 101, 01, 011, a mesma sequência que está aqui em cima. Vamos fazer outro exemplo, o 17? Para fazer o 17, a gente percebe que tanto o 128, quanto o 64, quanto o 32 são números muito maiores. Então eu tenho que colocar o bit 0 aqui em cima de cada um deles, porque eu não posso usar esses números aqui de baixo. E eu passo para o 16, então eu faço a conta. 17 é maior que 16? É maior sim que 16, professor, isso aqui é verdadeiro. Então eu coloco o bit 1 no 16, retiro o 16 do 17, sobra 1. Sobrando 1, eu sei que o único número aqui dessa lista que sobra, que é igual a 1, é exatamente ele, né? Igual a 1 aqui. Então eu vou colocar 0 nos outros bits, que representam o 8, o 4 e o 2, e vou colocar 1 aqui em cima, né? Aí eu faço a conta. 1 é maior ou igual a 1? 1 é igual a 1. Então eu posso usar o 1 para chegar no 1. Eu coloco o bit 1 aqui em cima para representar e tiro 1 menos 1, 0. Então o 17
que está em decimal para binário, ele é 3 zeros consecutivos, aí ele tem 1, depois mais 3 zeros consecutivos de novo, e mais 1. Esse é o formato do 17 em binário. Professor, e o zero? Como é que a gente apresenta o zero em decimal para binário? O zero em decimal para binário, simplesmente a gente coloca todos os zeros em cima, porque a gente não pode ter nenhum decimal para representar o zero, tudo bem? Então, o zero em decimal representando em binários é uma sequência de 8 bits, todos eles zero. O 85, próximo exemplo, a gente faz a conta, né? O 128 ele já não pode ser usado, a gente sabe disso, né? Então põe 0 em cima dele. O 64 a gente pode pôr 1, né? Em cima do 64, e a gente faz a conta, né? 85 menos 64. Quanto que sobra? Se a gente fizer a conta aqui, sobra 21, né? 85 menos 64 sobra 21. Então o 21 eu não posso usar o 32 para isso, porque o 32 é maior que o 21. Eu vou colocar 0 aqui. O 16 não é maior que o 21, então eu posso colocar o bit 1 em cima do 16, e eu faço a conta, né? 21 menos 16, sobra 5. E aí eu sei que se sobrou 5, eu tenho que colocar no 4 e no 1, porque dá exatamente os 5 que faltava. Coloco o bit 1 em cima do 1, o bit 1 em cima do 4, e aqui em cima do 8 e do 2, que eram os bits restantes, sobraram 0, né? Para a gente colocar aqui em cima. Então, o número 85 em binário é essa sequência aqui. 01, 01, 01, 01. Próximo exemplo, o 204. Como é que a gente faz ele? A mesma coisa. O 128, ele pode ser usado para chegar no 204? Pode sim, professor. Então eu coloco o bit 1 em cima do 128. Faço a conta. 128 menos 204. E aí eu percebo que 204 menos 128, vamos fazer aqui junto. 204 menos 128. Sobram 76, tá? Então eu posso colocar o número 1 aqui em cima do 76, do 64, e faço a conta, né? 76, que era a conta que sobrou, menos 64, são 12. E aí, onde vai estar, quais números decimais aqui embaixo somados vão dar 12? Essa é uma forma que a gente pode pensar também. Então, se a gente perceber aqui, o 12 é formado pelo 8 e pelo 4. Eu vou colocar o bit 1 aqui em cima dos dois valores, que representam o 8 e o 4, e o restante dos números que eu vou colocar para representar o 32, o 16, o 2 e 1 serão todos zeros. Então, o 204 é a sequência 11, 00, 11, 00. Finalmente, pessoal, para a gente acabar com esse entendimento aqui da conversão de um número decimal para binário, eu trouxe o 255. O 255, pessoal, é a soma de todos os números binários aqui. Vocês lembram a gente falando na aula passada que um octeto, cada octeto pode variar de 0 a 255? Então, a soma de todos os números decimais que estão aqui embaixo, quando eu vou converter de decimal para binário, a soma desses números embaixo representa o número 255. Então, se eu quero todos esses para chegar no 255, eu coloco o bit 1 em cima de todos eles. E o 255 vai ser representado pelos 8 bits em 1. Todos os 8 bits, o número 1. Tudo bem, pessoal? Espero ter entendido, tenham gostado da conversão decimal para binário e até a próxima.